seus lá todos! Gente, eu estou aqui com essa pessoa maravilhosa. Estamos out of drag, porque eu acho que o mundo não está preparado para isso ainda. A paisana para não sermos presas. É assim que fala. Então, estou aqui com a Rita ou com o Guilherme. Hoje com os dois, com né? Os dois misturados. Eu tô só com as unhas da Dimitra aí. Eu vou falar que estou com Dimitra, porque é muito mais chique. Bucana ainda. Hoje a Rita e eu vamos bater um papo bem maravilhoso e eu acho que vai ser inclusive uma continuação do papo que eu tive com o Jones e eu falando sobre identidade, identitarismo. Então acho que não precisamos mais ficar nesse ponto, mas a gente quer avançar um pouquinho esse debate. Bom de vídeo do YouTube que a gente avança um pouquinho, mas não pode avançar muito. Então, sim, quem sabe a gente faça um próximo encontro depois. Vai ter sempre, montadas, né? E os assuntos nunca se esgotam, né? Quem acha que esgotou um assunto está redondamente enganado. Justamente. Gente, olha só. Nós, enquanto LGBTs, isso, temos uma identidade LGBT. Isso. Pessoas negras têm identidade do movimento negro, feministas, enfim. Nós somos os famosos identitários que somos acusados de ter levado a esquerda para o fundo do poço. O abismo, né? O abismo. Nós que somos as culpadas. Enfim, não é bem assim. Ai, como aula de história faz bem, né? Olha só, não é bem assim. Mas aí a gente precisa, assim, a Rita conversou com o Rodrigo no História Liberta. Isso. Tem uma fala dela que eu peguei desse gancho pra gente fazer esse vídeo. Ela fala o seguinte, que nós precisamos primeiro nos reconhecer, e aí a gente precisa saber quem somos. A partir do momento que a gente sabe quem é, a gente começa a abraçar outras pautas. Pronto. E o tema do vídeo de hoje é o quê? Costurando pautas. Tem tudo a ver com drags. Tem, principalmente você que costura e tem um ateliê na garagem. Doutora Drag! Vamos começar com coisa boa pra vocês, meninada. Eu vou aqui logo já dar uma referência bibliográfica, que eu sou assim. Então, eu peguei esse pedacinho através do Jones. Jones acabou de me mandar. É uma entrevista do Domenico Losurdo, um historiador, marxista, italiano, super importante. Tem publicação dele em português. E essa entrevista é do dia 3 de agosto de 2017. Você a encontra como Revolução Chinesa, Anti-imperialismo e a luta pelo socialismo hoje. Ótimo. Aqui nessa entrevista tem essa seguinte citação que me salta aos olhos e eu acho que é ótima para que a gente dê esse pontapé inicial na discussão. Então, Losurdo disse o seguinte: o universal se realiza sempre através da mediação do particular. E quem busca o universal em sua não contaminada pureza nunca o encontrará. Beleza. Existe, historicamente falando, né, e principalmente no processo de formação das consciências políticas, avião. Estamos próximos do aeroporto. Espera o avião. 3, 2, 1. Voltei. Então, existe um processo histórico, principalmente quando a gente aborda a questão de formação de consciências e identidades políticas, que é uma possível abstração do que seria proletariado, né, do que seria classe trabalhadora. E as nossas esquerdas, aqui no Brasil, eu acho que a gente sente isso muito, muito forte, né? Quem conhece um pouquinho de movimento sindical, quem participou, talvez, do início das movimentações, né, das greves gerais dos anos 70, final dos 70, começo dos 80, sabe que existe quase um puritanismo de achar que a classe trabalhadora ela está representada por homens heterossexuais brancos de meia idade e de que são essas figuras que falam, norteiam e decidem o que será feito, né? E sobre como falar, e por onde falar, e por que falar, e o que é uma pauta. A literatura faz muito isso, né? A gente que é professora de literatura, a gente sabe, né, Gabi? Que é literatura universal, que majoritariamente é escrito por um homem branco, heterossexual da classe dominante. Cisgênero. Sempre. E literatura, eles falam que são questões que não são universais, são localizadas ou são menores, né? Que é, por exemplo, a Clarice Lispector.
demorou-se muito tempo na história da literatura brasileira para entender que a Clarice como literatura mundial, né? E quando eles fazem isso com Machado de Assis, eles esquecem de fazer recorte de raça e classe, né? O Machado, ele tirava sarro da burguesia brasileira. O Suassuna, ele é regional, Né? porque é Nordeste. Porque a não é Nordeste, São Paulo. exato, ele não tá falando sobre a condição humana. Ele não tá falando sobre questões humanas, não. Ele tá falando sobre um regionalismo bobinho, trivial, pra dar Guimarães, risada. lá em Minas. Guimarães Rosa lá em Minas. Exato. E aí, beleza. Então, quando a gente consegue fazer esse paralelo e olhar para a literatura, a gente consegue fazer esse paralelo e olhar para a política. O problema, ou não sei se é o problema, mas a questão é quando a galera fala pra gente: não, calma. Primeiro a luta por melhores salários. Aham. Depois a luta, ou então primeiro a luta por e depois a... O problema é que pra gente não dá tempo de chegar no depois, né? A média de tempo de vida de uma travesti ou de uma mulher transgênero no Brasil é de 35 anos de idade, né? Eu tô com 30. Me sobraria 5. Se eu fosse trans, se eu fosse uma pessoa trans, se eu fosse uma travesti. E enquanto não acontece esse embate, e aliás, esse é um assunto delicadíssimo na esquerda, né? Quando há muito tempo atrás no Brasil, o Partido Comunista, eu acho que o Prestes ainda era uma figura central desse debate, e os militantes do partido faziam pichações nas cidades falando contra Deus, né? Se libertem das suas ilusões, coisas assim. E os dirigentes do partido, tá me falhando o nome quem é agora, chamou a galera na chincha e falou: vocês não vão conseguir nada desse jeito, né? Não é assim que a gente vai fazer esse trabalho. Assim vocês vão distanciar as pessoas das pautas, das questões, biriri, biriri, biriri. Qual que é a questão? A questão é que se a gente não luta contra esse Deus que torna pecado os nossos corpos, crime as nossas identidades e piada as nossas vivências, e aí quando você fala em especial pessoas negras, mulheres, pessoas trans e sexualidades desviantes, a nossa história é a história do pecado, da piada e do crime. Faz muito pouco tempo que a gente deixou de ser pecado e para alguns lugares, tipo Brasil do 2020, interior ainda somos pecado. Faz muito pouco tempo que a gente deixou de ser piada, mas, né, gente, e aí tô preparada para as pedradas. O PCO. Eu também tô, pode ficar. O PCO, quando fala que acusar o Neymar de estupro é uma tática para... Imperial. Oi, gente! Ou então quando fala que os xingamentos, né, homofóbicos do estádio são para desarticular a classe trabalhadora. Não, not today, Satan. Not today. Então a gente ainda continua como piada, né, como ofensa, como xingamento. E último, por fim, né, como crime. Aí eu não tenho agora o dado, mas existe uma quantidade expressiva de dezenas de países nos quais ser homossexual é um crime, né? E às vezes é sentenciado a encarceramento, às vezes é sentenciado a tortura e às vezes é sentenciado a morte. Então, fico pensando um pouco dessa visão de que a Judith Butler conta uma piada numa entrevista, de que nós levamos a esquerda para o buraco, exatamente como você abriu, achei até que você ia citá-la. E poxa, gente, a gente finalmente está chegando perto de uma configuração onde as pessoas pararam para entender que a gente está vivo, né? E de que a gente não tem mais medo ou vergonha de falar: licença, então, eu sou um homem gay, piriri, piriri, eu sou uma mulher trans, tarará, tarará, e a sua fala não me contempla. A sua luta não engloba as minhas questões. E eu não posso somar a essa pauta, né, sem que essa pauta se some a mim. E eu acho que é um pouco disso, né? Porque se a gente não costurar, eu acho que fica difícil. E é engraçado
que esse processo da formação de identidade, que nos é negado, já que nós não somos o homem universal, branco, Ótimo. hétero, cisgênero, Ótimo. até de classe média, porque isso também, a classe também é importante. Então, isso tudo nos é negado, que a gente não se encontra, a gente vai ter uma busca para se encontrar. Esse processo que eu tive comigo, eu achava que era uma jornada única, mas existe um molde estrutural e aí a gente vai percebendo como as jornadas se encontram e é basicamente o seguinte. E são super semelhantes, né? Primeiro eu preciso saber quem eu sou. E isso me foi negado. Então, primeiro eu tenho que formar a minha identidade. A identidade está lá no vídeo do Jones. Tem a formação da minha identidade, e agora o que eu faço? É exato. E agora? Agora, o que eu posso fazer a partir disso? Eu mesmo percebo que quando eu comecei a fazer podcast, era só de vivências LGBTs. Sim. E eu achei legal e tudo mais. Mas eu falei, tá faltando alguma coisa. E foi meu despertar para uma esquerda mais radical. Logo depois conheci Sabrina, vem cá, amiga. E foi muito bom. E isso para mim me despertou para outras pautas. Não era nem que estava faltando alguma coisa. É que toda jornada tem um início, né? E todo caminho começa com o primeiro passo. E você começou com o primeiro passo que era, beleza, quem eu sou nesse mundo? E depois que a gente entende quem eu sou nesse mundo, a gente entende quem me oprime nesse mundo. A quais lugares o meu acesso está vetado? Em quais assuntos minha voz não é bem-vinda? Justamente. O problema que eu sinto que é uma das coisas que a gente precisa lutar contra é de que, ao passo que a esquerda, ou as esquerdas no plural, né, nos relegam o que sobrar, né, esses turnos de fala reduzidos, essas pautas identitárias, né, o identitarismo como crítica, a direita nos oferece produtos. E aí o que tem acontecido é a metanarrativa identitária, né? Aceita seu cabelo, agora a gente te oferece shampoo. Olha, aceite seu corpo, a gente acabou de lançar uma linha de moda plus size. Olha, aceite a sua sexualidade, a gente vai abrir uma boate pra você, uma indústria fonográfica pra você, uma indústria de filmes pra você. E qual dos dois lados será mais sedutor? Se eu aparecer com uma garrafa d'água do nada? Você pode até invocar ela assim. Rapaz, você fica parada. Vamos lá ver se é super. Tava filmando? Pronto. Invoquei a minha. Isso é importante a gente pensar. É importante. É preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda que existem, por exemplo, LGBTs que eu sinto que estão num processo de incoerência e parece que assim, estão até mesmo contra a pauta ao qual ele mesmo vive. Vamos dar um tempo pra falar do cara do PSL? Vocês lembram do nome dele? O que era contra a lei de homofobia. Aí ele falou que ele foi transfóbico. Sim, mas ele era inclusive contra a lei de homofobia, né? Que ela não deveria existir. E aí a líder deles do partido, como ela chama? E ele é contra, mas não numa perspectiva abolicionista. Não, perspectiva é só pra não ter mesmo. Conservadora de direita. Sim. Como é que chama, gente? A menina loira do partido deles, que agora tá brigando com... Isso. Qual é o sobrenome? Hoffman, né? É Hoffman ou Haussmann? Haussmann. Então espera, que a gente vai consultar fontes. Hasselmann, é isso, não é? É Joyce? Bom. Como a gente ama a direita. I don't know. Aquela moça loira. I still don't know it. Então, e aí tem ele, e aí ela foi homofóbica com ele, e agora ele vai processá-la por homofobia. Então, né, bota caldo nessa sopa de incoerências. Enfim, gente, eu acho assim, costurar as pautas não é fácil. Não. É um exercício diário. Eu acho que é um exercício de alteridade, inclusive. Nós, por exemplo, eu dentro do meu espaço, o que eu posso fazer agora a partir de ser um homem gay, um homem cisgênero? Quais outras pautas que eu posso abraçar? Inclusive, o vídeo que você verá, ou você viu, que eu gravei, foi sobre veganismo. Que legal. Que é uma pauta que eu sou carnista, inclusive. Aí eu falei assim, meu Deus, tenho que começar a pensar sobre isso. Sim. Meu Deus, assim, eu não acredito em Deus. Mas... Meu Marx. Meu Marx. Tadinho. E eu começo a ficar pensativo, assim, à medida que eu vou avançando, e eu vou vendo até as incoerências em mim, Sim. enquanto militante. Sim. Eu começo a perceber, olha, aqui ainda tá faltando. Esse passou literalmente.
Eu gravo na Paulista, então meu ouvido ele já tem essa Já. tecla SAP que fala para, começa. Então eu fico pensando nessas incoerências enquanto militante, enquanto um ser político, um ser que já passou da fase da identidade, Sim. já formou-se essa identidade, então um ser político. Nossa, isso é perfeito, hein? Olha, Essa colocação é perfeita. você tem todo aquele processo, primeiro você tem que descobrir no mundo. Sim. Por isso que a gente vê pessoas assim que eu nem conheço direito, mas eu sei que tem tretas na internet, tipo Carlinhos Maia, que ele não Donovan. Mas vai. Donovan. É um humorista Ah. e existem tretas do tipo, por exemplo, a pessoa, ela é gay, mas casa, mas no casamento não tem gay. Ah, já sei quem é. É o que mandou a galera se matar, né, no Setembro Amarelo. Isso também. Tá. Então, é uma falta de reconhecimento, de negação da identidade. A ele foi retirado esse direito de negação. Eu também Sim. vejo ele como um opressor e um oprimido dentro desse processo. Sim. Aí. Então, a partir disso que a gente vira esse sujeito político e começa a abraçar outras pautas, a gente começa a costurá-las. Não é fácil, Sim. parte do incômodo. Sim. Acho que você tem que ser incomodado. Acho que você vai ser cutucado por alguém também. Com certeza. Alguém vai te falar das suas incoerências. E tem uma coisa maravilhosa que é que a gente saiba que dentro do capitalismo haverá incoerência, né? Sempre. Então... Inclusive a gente está no YouTube, né, gente? Mas não é isso. São coisas que são avassaladoras. Por exemplo, a gente luta por uma nova matriz energética, né? Uhum. A gente gostaria que o mundo vivesse à base de energia solar e energia eólica. Para isso, a gente vai precisar extrair lítio, né, do mundo. Vai precisar de fontes de lítio. É uma das extrações mais danosas ao planeta que existem até agora, né? Não é nada, uma extração nada limpa. Como ela será feita? Não sabemos. Enquanto a gente luta pela superação dos combustíveis fósseis, toda vez que a gente tiver sede na rua e tiver sem a sua garrafa, a gente vai ser obrigado a consumir plástico. Então, como abolir o uso do plástico da sua vida? Ou então, mesmo um debate dentro do veganismo que é monstruoso, né? Pensar que, então a gente vai lutar pelo fim da exploração animal. Os gatos foram domesticados. Ração de gato tem carne. Gato não pode ficar sem consumir carne. Então, você vai pagar para uma indústria que faz ração, e para essa indústria fazer ração, ela vai ter que pagar para uma indústria que cria e abate animais. E aí? Então, o sistema é muito complexo, as contradições são inerentes a esse tipo de sistema que faz acumulação infinita, que se pauta em opressão de classes e que acontece com exploração. Sem exploração ele não existiria. Você usando a palavra contradição, eu lembrei do livro do Harvey. As 17 contradições e o fim do capitalismo, exato, né? E é uma excelente leitura para que a gente comece a entender que as contradições não são da pele para dentro, né? Até são, se você for para a área da psicanálise, né? Mas as contradições são sistemáticas. É estrutural. E se você está no sistema, a sua vida será contraditória, né? Não existe militante fada sensata da internet, cristal sem defeitos, né? Porque a partir do momento... Logo vai ser cancelado, então, né? Exato. Porque a partir do momento que a gente veio pra cá gravar, a gente deu dinheiro pra indústria do petróleo, porque a gente precisou de gasolina pra se transportar até aqui, ou gás natural, ou então agora a gente tá numa sala cheia de vidro, ou a gente sentou numa cadeira que tem estofa, será que é couro? E aí começa. Você falando do consumo, do veganismo, de como que essas outras pautas vão se costurando, e do David Harvey, o que mais lembrei é que você, por exemplo, pode comprar o livro do David Harvey na Amazon, faz dumping, e que existe todo um processo predatório, capitalista, aqui no Brasil agora que chegou com a Amazon Prime, ou seja, é muito incoerente. Você inclusive pode adquirir esse livro para uma empresa que faz uma estratégia super predatória no capitalismo, porque eu acho que vai destruir muito. É um monopólio, né? É um monopólio em caminho, em curso. E logo ele vai acontecer. Assim como a Netflix foi o mesmo, né? É um debate muito complexo. E aí também eu vim pra cá com um amigo que te mandou um beijo, o Levi. Sabe? Do Infoproletariado. Infoproletariado. Isso. Que vindo pra cá a gente estava discutindo exatamente isso, né? Então, estamos aqui, Estado e Revolução, né? E aí,
o Lenin tem outro livro que é O que Fazer. E a gente tem esse debate, então vou ler uma coisinha do Slavoj Žižek. Mais do que nunca devemos nos voltar a Lenin. A economia é o domínio-chave. A batalha será decidida lá. Devemos quebrar o encanto do capitalismo global, mas a intervenção deve ser verdadeiramente política, não econômica. Enquanto não tiver mudança do sistema que a gente produz e reproduz a nossa vida, lutar ideologicamente, educacionalmente, soa como reforma, soa como revisionismo. E é uma resposta que eu ainda não tenho. Né? É só uma reflexão. Não, e esse novo que precisa nascer, agora que o nosso velho está morrendo, agora que a gente sabe, a América Latina dá sinais claros, toda a periferia do capitalismo dá sinais claros de que está colapsando. O neoliberalismo vai, só que também não é vai, então relaxa. Vai e a gente tem pouquíssimo tempo para organizar. E muito cuidado, porque quando colapsou nos anos 70, usaram a América Latina como cobaia. Chile foi a primeira. E olha quem tá lá. Então assim, isso é muito problemático. Exato. O neoliberalismo vem de uma crise, né, capitalista. E pensar também que a ascensão nazifascista na Europa vem de uma crise capitalista, né? E os sintomas mórbidos do Gramsci é exatamente isso. O velho está morrendo, o novo não está pronto para nascer. E o interregno vai aparecer um monstro, né? Vai aparecer esse sintoma mórbido e a gente está lutando com unhas e dentes para que... Então é youtuber aparecendo, é podcast aparecendo, é canal aparecendo, é grupo de formação. Eu tenho ficado mais radical por causa do contexto brasileiro. E eu acredito que isso também, alguma parte da esquerda, eu acho que tem acontecido isso. É difícil, como estatístico, pensar isso na minha cabeça, de que essa experiência individual seja só individual. Não apesar de não ter esse dado, mas eu acredito fortemente que esse dado ele esteja acontecendo e pessoas estão aí lutando. A mensagem está sendo propagada, faça um trabalho de base. Tem pessoas fazendo trabalho de base. Falta, mas tem pessoas. Sim. Então, assim, eu fico feliz também que algo está acontecendo. E não sei se é porque a gente não tinha o acesso às redes sociais, porque as redes sociais não existiam, mas eu sinto que agora existe uma coisa acontecendo que, pelo menos desse tempo que eu tô viva, os últimos 30 anos que eu tô aqui, me soa muito forte, muito sociais, novo. Né? Porque tem a minha fase que eu namorei inclusive o Pierre Bourdieu, tivemos um trelelê no ensino médio. Mas eu fico pensando que, sei lá, ao passo que a gente não tem as respostas, a nossa questão fundamental é descobrir as perguntas e socializar as perguntas, para que a gente não se pegue nesse o mundo é mau, vou ficar paradinho na minha, sabe? E talvez isso é costurar a pauta. Falar com outras pessoas sobre as suas questões, para ver se as suas questões são suas. Sobre afeto também, militante. É sobre afeto, né? Tinha uma pichação no muro do Chile que não é depressão, é falta de justiça social. Então, quanto de costurar a pauta não é externalizar as suas questões para um grupo, para que o grupo entenda se essas questões são individuais ou são grupais, né? E a partir do momento que esse grupo, né, já pensou se fosse a comunidade LGBT? Já pensou se todo mundo que vai para o Pride, né, como chama isso em português? Parada LGBT. Para parada. Se todo mundo que vai para parada votasse consciente, se organizasse, demandasse ações no bairro, fossem além da pauta, inclusive, e o que eu falo muito para as pessoas que eu conheço, que são próximas, eu adoro muito com projetos sociais para trabalhar gênero e sexualidade. Porém, por exemplo, a gente está num projeto especificamente agora e a gente não consegue entrar com a pauta de gênero e sexualidade. E tá ok. Mas a gente está fazendo algo, está próximo ali daquelas pessoas. As crianças estão vendo que existem pessoas diversas, sexualidades diversas, porque eu tenho certeza que eles sabem que eu sou gay. Claro, se você chega com essas unhas belíssimas para dar aula. Mas enfim, e ao passo que você não consegue fazer isso inicialmente, você tenha paciência, faça outro trabalho, trabalhe outra pauta, amarre outra pauta. Sim. Então, uma hora vai chegar essa pauta. E não se isole, né? Uma mensagem que eu acho que é fortíssima de todos os canais que eu conheço
é falar pras pessoas, tipo, se você está sozinho, agora você está errado, sabe? E não só na internet, gente. É na vida, assim, ó. É em especial isso. É ter o telefone delas pra poder ligar, é criar uma rede de suporte, né? É isso, agora a gente... Inclusive vai sair daqui pra uma pizzada vegana. Acho que é isso. Aqui são só reflexões. Eu acho que tem referências que a gente já falou aí, então é interessante também pra quem... Eu sempre deixo referências, é bem professoral. Né? Isso, mas a gente tem que... Assim, tudo que a gente fala no canal, eu tento sempre ter uma base pra poder me referenciar e não ficar só... Opinião. Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu cutucar o cérebro das pessoas. Tomara. Deu uns choquezinhos, acho que vai ficar gostoso esse bate-papo. Eu queria te agradecer. Eu que te agradeço, foi um prazer estar aqui. Uma pena a gente não tá de drag, mas eu acho que seria muito difícil, muita função pra eu poder sair. Eu poderia também pegar meu voo de drag, né? Por que não, né? Levar a drag pro avião. Enfim, gente, é isso. Esse vídeo também vai em formato de podcast, que vocês que acompanham a Doutora Drag já sabem disso. E ficamos até uma próxima collab, que eu acho que vai acontecer. E se você tá vendo esse vídeo através do Tempero, se inscreva no canal da Dimitra.